Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Começa agora mais um Fórum 11h30. 11h30, que seja assim mais ou menos 11h43, por exemplo. Estamos começando agora porque o jogo França e Uruguai vai para o seu final. Baita defesa do goleiro da França. Ufa! A defesa que o goleiro do Uruguai acabou de não fazer, o goleiro da França fez. Pessoal, vão dando oi, vão dizendo de onde vocês estão chegando. Enquanto isso, eu vou saudando aqui e ajeitando-me para mais um comentário. Estou aqui, ó, camisa do Brasil, Zil, camisa vermelha do sangue vermelho. Outro Brasil é possível, a camiseta da Fórum que você ainda pode comprar. Você não precisa usá-la só na Copa, você pode usá-la na eleição, porque atrás está escrito um outro Brasil é possível. Tem uma camiseta aí, Carol, que eu possa mostrar aqui para o pessoal, o verso dela. Tem o número 13, tem o número 65, tem o número 50, não tem o 45. Não tem o 45, não tem o 15, mas tem o 50, tem o 13, tem o 65 e tem o 10 do Neymar. Belém do Pará, BH, o povo chegando, Lilian, Karen, Ronaldo, José, Edilson, pouca gente assistindo hoje, compreensível, mas vamos lá, outro Brasil é possível, camisas da Fórum, sócio Fórum paga 29, quem não é sócio Fórum paga 49, é aquilo que eu tenho dito para vocês sempre, quanto mais gente ficar sócio Fórum, melhor para a gente, melhor para vocês, melhor para todo mundo. Então associe-se, é baratinho, começa a R$14,90, Estância Sergipe Everaldo presente, Mônica de Salvador, temporariamente na Inglaterra. É isso aí, legal, hein? Eliette, lá do Rio, Regina Melo de Manaus, Margo Chaves, Faculdade Europeia de Vitória, bom dia. Cláudia Garcia, bom dia. Vamos lá, daqui a pouco chega o intervalo do jogo, os franceses estão cantando a Marselhesa. E os uruguaios pensando no Mojica. É claro que eu sou uruguaio. Eu sou uruguaio, vou tomar meu mate acá. Se o uruguaio for a final, ele vai ter passado pelo Brasil, eu vou assistir esse jogo em Montevidéu. Quero ver o jogo em Montevidéu, na comuna latino-americana, onde se pode inclusive fumar marihuana. Sintra Doces, olá, Sérgio. Nana Lula Monteiro, Iate Pernambuco presente. É isso aí, pessoal. Hoje eu vou, olha, vamos esperar esse lance do Uruguai aí, quem sabe sai um gol, empate, aí ia ser um jogaço no segundo tempo, não saiu gol. Infelizmente, desafortunadamente, agora tá fácil para a França, né? E no contra-ataque. Pessoal, eu vou hoje falar de duas questões. Uma é tema da Fórum Week desta semana, que é o México em Transe, né? Essa eleição do Obrador, ela é muito, muito simbólica. Ela é completamente diferente de todo o histórico eleitoral do México. O Obrador teve mais que o dobro do segundo colocado de votos, teve 53%, o segundo colocado teve 20%, 22%, assim, foi um atropelo. O PAN, que é um partido de direita, se juntou com o PRD, que era o antigo partido do Obrador, que não apoiou o Obrador, é o Partido Revolucionário Democrático, que foi um partido que saiu, quando o PRI começa a se tornar um partido mais à direita, ele já vinha se tornando um tempo, uma banda dele vira e vai para o Obrador, liderados inclusive pelo Cuauhtémoc Cárdenas, que é filho de um Cárdenas que já foi presidente da República. Esse Cárdenas, inclusive, ganhou a eleição do Salinas de Gortari, cujo irmão foi acusado de narcotraficante, foi investigado pela Interpol, pela CIA, etc. Um dos mais importantes narcotraficantes. Se não me engano, foi em 89 essa eleição, 89, 90, essas bandas aí. O Cárdenas ganhou aquela eleição no voto, mas eles fizeram um baita esquema de corrupção, era ainda cédula de papel, inventaram votos e acabou que o Salinas ganha a eleição e o Salinas faz um governo de extrema direita.
ali começa a se construir no México uma mistura de Estado e narcotráfico, né, que hoje é o grande problema do México. Então a gente, depois da eleição do Obrador, que foi uma eleição muito simbólica, e que a gente que vem acompanhando mais à distância imaginava que tinha muito relação também com isso, também tem, mas o México vive um momento muito semelhante ao Brasil do ponto de vista da moralidade pública. Lá o contorno é diferente, né? Mas a questão é a mesma. É muito engraçado como isso se tornou um tópico, né, da ação que os Estados Unidos realizam em vários países do mundo, né? Principalmente aqui na América Latina. Então, o Estado é corrupto, você precisa limpar o Estado, então você tira, inclusive, o patrimônio público do Estado e entrega para as grandes corporações, que, como a gente viu na prisão do nosso CEO da General Electric, é muito limpinha. As corporações são todas limpinhas. A General Electric, a Philips, etc., todas as que estão envolvidas, talvez tenham feito um desvio na ordem de 1 bilhão e 200 milhões da saúde do Rio de Janeiro, só do Rio de Janeiro. 1,2 bilhão. Então, assim, evidentemente que nós não vamos resolver o problema do Estado brasileiro, da saúde do país, da fome, da distribuição de renda, etc., entregando o Estado para as grandes corporações. Isso está claro, porque de alguma forma ela já tem as grandes corporações. A Eliette está dizendo que está torcendo muito pela Celeste, a Diva manda o oi de São Vicente, a Alessandra aqui do Bom Dia do Rio, a Eliette pergunta se vão deixá-lo governar. Vamos falar um pouco disso. O Equador vai às ruas contra a perseguição a Rafael Correia. Que legal, boa notícia, a Esquerda Vermelha está dando. O Luiz Cláudio está dando um alô. Aqui o pessoal colocando para ficar sócio fórum, fique sócio fórum. Camisa sócio fórum, R$ 29,90. Enfim, teve tudo e tem todo esse projeto americano projeto dos Estados Unidos para a América Latina, de dominação a partir do grande mal que é a corrupção, mas mesmo assim o Obrador ganha com esse discurso de combate à corrupção. E a gente, nessas matérias que o Sócio Fórum está recebendo hoje, que a gente faz a Fórum Week especial, sexta para quem é Sócio Fórum, aí depois ele vai ao ar só no domingo. Então, quem é sócio já está recebendo, tem 5 matérias. Uma delas fala dessa obra moral, né, que ele já assumiu. O Obrador anunciando essa obra de moralidade, de austeridade. Diz que não vai viajar de avião, vai vender o avião do presidente, vai viajar de carreira, que as reuniões de ministros serão feitas às 6 da manhã, que não vai ter segurança, né, que privada, que quem vai fazer segurança é o povo, e por aí vai. Eu, da minha parte aqui, acho muito arriscada esse tipo de decisão. Acho que esse discurso moralista ele se presta muito mais a estabelecer uma possibilidade de a mídia armar arapucas e, de repente, estabilizar o governo por bobagens. O governo tem que ser reto, correto, austero e etc. Mas a gente já sabe que assim, o presidente da República precisa se deslocar, ele precisa de segurança, ele precisa ter uma residência oficial para poder receber as pessoas. Não precisa ser palácio nem nada disso, mas está perto do governo. Tem decisões que ele toma no meio da noite, ainda mais no México, né, que mora tão longe, que é um país tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, você tem que, não adianta morar no apartamento, pegar o elevador, tal. Assim, não é assim que funciona, mas ele está falando que vai fazer isso. Então, isso está criando, assim, em alguns setores da esquerda mexicana, uma certa dúvida em relação a esse governo, que está assumindo. Ainda tem muita esperança, eu não estou aqui fazendo um discurso, olha, o Obrador já virou a chave, já pulou o muro, nada disso. Mas é um governo que foi seduzido pela pauta moralista e está prometendo coisas que talvez não possa vir a cumprir depois. E, entre outras coisas, ele já promete um referendo na metade do seu governo. Quando fizer 3 anos de governo, lá o mandato é de 6, vai ter um plebiscito para saber se ele deve continuar ou não, é o que ele está dizendo. Em resumo, como tem muitas esperanças depositadas ali,
né, e pode significar, se o Obrador fizer um bom governo, uma mudança de rumos na América Latina, porque, por enquanto, pelo menos, o discurso dele é progressista, a despeito que a gente achava que o Lenin Moreno tinha ganhado no Equador para seguir governando pelo campo progressista, o que se viu foi que ele virou a chave completamente, deixou, o Rafael Correa deve ser preso agora, inclusive com a contribuição do Lenin Moreno, que o elegeu, que foi eleito por ele, aliás. Então, as coisas não são tão simples. De qualquer maneira, além disso, nessa edição da Fórum Week, tem duas matérias muito legais, feitas pelo Lucas Vasques, um dos nossos colaboradores, que entrevistou pessoas especialistas em México, que discutem a questão do narcotráfico. Uma dos entrevistados diz uma frase que é muito, muito simbólica do momento que vive o México. Primeiro, o México tem milhares de assassinatos por ano relacionados ao narcotráfico, 80 assassinatos dia. Aí vocês façam a conta, acho que 2.400 no ano, e vai para mais de 30 mil, 2.400 no mês, mais de 30 mil no ano, só ligados ao narcotráfico. E ele diz o seguinte: assassinatos como o da Marielle são o senso comum do México. Aqui assusta, tal, cria um choque, mas lá não. Lá faz parte do dia a dia. Nessas eleições, mais de 100 pessoas envolvidas com a disputa política foram assassinadas. Então, é um país que está involucrado, como eles dizem, envolvido completamente pela dinâmica do narcotráfico. Esse é o risco que o Brasil corre. E aí, falando disso, eu vou mudar a página aqui e falar um pouco dos aplausos que o Bolsonaro recebeu ontem na sua conferência na CNI. É assustador. O Maringoni escreveu um texto hoje que a gente está publicando na Fórum, que é Os Empresários Ligaram Foda-se. Parece isso mesmo. Quer dizer, um cara envolvido que faz uma defesa da tortura, dos torturadores, que diz que a democracia não serve para pipoca nenhuma e tal, acaba indo num encontro de empresários industriais e é saudado e aplaudido. E o Ciro Gomes, que faz um discurso só que questiona a reforma trabalhista, é vaiado. O que significa dizer que a nossa cultura, e o Maringoni chama atenção para isso, cultura escravocrata. Luiz Giber dá uma alô de Washington, alô, Luiz, salve aí, marca um papo com o Trump, convence ele que o Brasil é um país legal e manda ele tirar essa intervenção indireta que eles estão fazendo, mais do que direta, né, aqui no quintal deles, que se tornou depois do golpe que levou o Temer ao poder. Isso assusta, mas ao mesmo tempo reforça uma tese de que a elite brasileira é uma elite que tem no seu chip, na sua programação, né, no hardware, a herança escravocrata muito forte. A dimensão da escravidão está ainda colocada. Os nossos industriais são os donos das fazendas de açúcar. Eles são o canavial brasileiro, né, da monocultura da cana, não se extinguiu, ele continua vivo. E mesmo a chegada dos imigrantes que vieram aqui para embranquecer esse país, porque senão nós seríamos um país com muito mais negros, e era o medo de que isso acontecesse que levou a abertura para a imigração e a entrega de terra para brancos e não para os negros que estavam aqui, o que foi que construiu a nossa desigualdade entre brancos e negros. Desde quando os brancos vieram, eles vinham para receber terra, os negros que estavam aqui eram empurrados para os rincões. Isso está muito presente e essa eleição vai trazer isso fortemente à tona, está claro. O Bolsonaro, que era um candidato caricato, já não é mais isso. Mas mais do que isso, ontem eu falei um pouco dele e disse que, assim, numa eleição sem Lula, ele podia ficar mais forte, exatamente porque vai ter muitos votos nulos e brancos, mas agora parece que ele está ficando mais forte porque o empresário já está abandonando o Alckmin e essa lógica civilizadinha de política, de centro-direita, não faz diferença mais.
Aliás, ao contrário, se o Bolsonaro fala que pode, o ruralista pode ter arma, eles estão preferindo. Vejam a curiosidade da história. Albenice, salve, salve. O coordenador do programa de governo do Alckmin é irmão do cara que coordena o programa rural do Bolsonaro, que é aqueles Frederico, que fez a entrevista com a Manuela no Roda Viva, Frederico Dávila, alguma coisa assim, é isso, eu acho. E eles, ou seja, na mesma família tem um cara no Alckmin e um cara no Bolsonaro, e dois cargos importantes de campanha, que mostra que a direita ela já está desembarcando, esse pessoal estaria tudo na canoa do PSDB, desembarcando e indo para a canoinha, para o barquinho do bolso, que vai se firmando, então, com uma candidatura que já não é mais só dos segmentos caricatos da política. Passa a ser, hoje, a candidatura de boa parte do empresariado e da política tradicional. Alguém fez um levantamento, acho que o Congresso em Foco, também ontem, anteontem, mostra que a bancada do Bolsonaro, aí a Patrícia está dizendo, aqui em Minas os ruralistas estão todos apoiando o Bolsonaro. O Congresso em Foco fez um levantamento mostrando que a maior bancada do Congresso hoje é a do Bolsonaro. Ela é maior do que a bancada do PT e do PMDB. Então, assim, tudo, quer dizer, ele saiu, deixou de ser aquele cara de 1, 2 votos para ser um cara com um lastro maior. Tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho. E por que eu falei disso misturando o México? Porque se a gente chegar nessa situação, daqui a 10 anos a gente vai ter que eleger um Obrador, 12, para salvar o Brasil do que está acontecendo com o México, de um país absolutamente dominado pelo narcotráfico, que é resultado, sim, do México ser um país de divisa com os Estados Unidos, onde mais se consome drogas no mundo, né? Porque o problema da droga não é onde se produz a droga, onde se consome a droga. Só que lá não tem combate. Bom dia, Lurdinha, tudo bem? Combate se dá nos países produtores. O que será de nós com essa ditadura na internet? Em resumo, lá no México eles têm esse problema da divisa com os Estados Unidos, mas tem um outro problema, que é o aumento da miséria e a entrada do narcotráfico nos espaços onde não tem Estado, assumindo o controle total desses lugares e a criação de milícias que vêm para combater o tal do narcotráfico e acabam não dando em pipoca nenhuma. Ou seja, porque o Bolsonaro e essas políticas falam, então vamos armar a população. A população se arma, todo mundo armado, viramos México. O caminho que o México está buscando sair é o caminho que é a solução que o Bolsonaro dá para o país e que a direita do país está dando. É assustador mesmo, a gente tem que ficar muito preocupado e por isso a candidatura Lula ganha mais importância ainda. A unidade de esquerda se torna muito mais importante porque unida a esquerda consegue derrotar esse pústula. Queridos e queridas, hoje fazemos aqui um Fórum 11h30 especial, mais curto. Hoje tem Jogo do Brasil, eu já estou uniformizado com a camisa da Fórum. Desejo a sorte a todos. Frederico Dávila, da Sociedade Rural Brasileira, me alerta ao Benice. Bom dia do Marcos Roberto Braz. Ao pessoal que está vendo depois no YouTube, minhas saudações. Comentem, eu estou indo lá responder e espero que a gente abra os canais para poder fazer hangouts. Eu vou avisando vocês, eu devo abrir um canal do YouTube do Fala Rovai, que eu fazia antes, aí agora eu vou começar a fazer às sextas-feiras. Então, quem sabe na semana que vem a gente já volta. Vai voltar o jogo, a gente sai daqui. Beijos a todas, beijas a todos. Até segunda-feira.